Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinha, não estou sozinha, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinha, não estou sozinha, pois sei, Deus cuida de mim. Se a vida não tem direção e é preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinha, não estou sozinha, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinha, não estou sozinha, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinha, não estou sozinha, pois sei, Deus cuida de mim. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade que nos dás de poder estar de novo na tua casa. Obrigado, Pai, pela nossa salvação. Obrigado, Senhor, pelo sangue de Jesus Cristo vertido na cruz para nos resgatar. Pai, nesta manhã, oro que o Teu Espírito Santo possa iluminar os nossos corações e que a Tua palavra possa realmente, para nós, ser entendida. Abre, Senhor, os olhos da nossa mente e do nosso espírito, para que nós possamos entender o que é que estamos a fazer aqui embaixo, Senhor. Qual é a nossa missão, qual é a nossa chamada, como nós devemos pôr o nosso coração, onde deve estar a nossa atenção. Senhor, onde devem estar focados os nossos olhos. E, Senhor, o que nós devemos fazer com as energias, com a força, com a vida que nos tens dado. Pai nosso que está nos céus, peço também que ilumines os olhos do entendimento de cada um daqueles que podem ouvir a Tua palavra nesta manhã e neste dia, onde quer que estejam, no nome de Jesus Cristo. Ora, Senhor, que a Tua palavra possa ser uma luz e que nós nos possamos chegar mais a Ti e entender que, na verdade, nós não somos nada sem Ti e que toda a glória, toda a honra pertence a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Podem todos sentar. Eu vou
ensinar um bocadinho a palavra de Deus. Eu vou falar uma palavra de Deus que considero que é importante para nós compreendermos que a glória não é nossa, que nós não somos nada sem Deus e que, na verdade, tudo pertence a Deus. E que nós devemos pensar desta forma, que nada é nosso. Deus é o nosso Pai, Ele é o nosso amigo, e Ele é o nosso protetor, e Ele é misericordioso. Mas nós estamos sempre dependentes da sua misericórdia. Na verdade, não somos nós que dirigimos a nossa vida, nem somos nós que decidimos o nosso futuro, é Deus. Deus será sempre o Senhor da nossa vida, na medida em que nós desejarmos que Ele seja. E nesta manhã, eu vou falar-vos uma palavra de Deus para nós refletirmos que, na verdade, a glória nunca é nossa, pertence sempre a Deus. E o título desta mensagem é A quem pertence o trono? E eu gostaria que a igreja e todos que me estão a ouvir tivessem junto de vocês uma Bíblia. E vamos abrir então no Novo Testamento, em Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2. Página 258 do Novo Testamento. E aqui o apóstolo Tiago foi forçado, se assim podemos dizer, a dirigir-se à igreja de então e a dar-lhe uma palavra. E havia uma certa distinção entre as pessoas lá dentro da igreja. E o Tiago, o apóstolo Tiago, não estava muito contente com a atitude das pessoas dentro da igreja. E eles estavam a fazer a diferença entre eles. E o Tiago, o homem de Deus, foi forçado a falar algo muito importante. As pessoas olhavam uns para os outros parcialmente por aquilo que havia no exterior. Se a pessoa vinha bem vestida, se ela tinha posses, conforme ela estava, assim se olhava às pessoas. E hoje ainda existe isto nas igrejas. Se o pastor de algumas igrejas, ele sabe que a pessoa ela é um homem de negócios, uma mulher de negócios, ou tem uma empresa, então ele dá uma atenção àquela pessoa. Mas se for um irmão singular, que vive do seu salário ou da sua pensão, então ele também dá atenção. Mas se calhar já não dá um sorriso tão aberto. E era isso que estava a acontecer neste momento, nesta situação, na igreja. E o Tiago, o homem de Deus, foi forçado a falar sobre isto. E então, no versículo 2 diz assim. Vamos começar do versículo 1 até o versículo 3. Meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, com parcialidade, somente por fora, parcialmente. Porque se no vosso ajuntamento, quer dizer, entre vocês, entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com vestidos preciosos, e entrar também algum pobre, sórdido, vestido, e atentardes para o que traz o vestido precioso, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Bem, o Tiago estava a ver a imagem de um trono, e ao lado do trono estavam duas cadeiras. E o Tiago estava a ver que no trono estava sentado alguém, e ao lado do trono estavam os convidados, que ele considerava muito especiais. Eram aqueles convidados que tinham um anel no dedo, de ouro, tinham vestidos preciosos. Aquelas tais pessoas que eu acabei de falar, e a quem estava a ser dada muita atenção. E que também nessa igreja, também havia lá pessoas singulares. Pessoas que entraram, na verdade, na igreja e não tinham vestidos preciosos, nem anéis de ouro nos dedos. E que a pessoa que estava sentada no trono estava a fazer uma diferença entre eles, entre os que tinham realmente vestidos preciosos e aqueles que tinham o anel no dedo e aqueles que tinham também simplesmente uma roupa modesta, se calhar já coçada,
de tanto ser usada e tanto ser lavada. E o Tiago disse, não são vocês que estão a fazer distinção. Parcialmente não estão a analisar as pessoas. Parcialmente vocês não estão a ver aqueles que vêm bem vestidos, com anéis, e não estão a colocar no trono. Não estão a colocar no lugar de destaque. E aquele que vem com uma roupa lavada, mas já coçada de tanto ser lavada, vocês não estão a mandar sentar abaixo do trono, abaixo do estrado. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã, para nós, igreja, para nós aprendermos a palavra de Deus. E por isso aconselho-vos a abrir a Bíblia em Isaías, capítulo 14. Isaías 14. E vamos ler do versículo 12 a 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançada por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me sentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Ora, nós estamos a ver aqui uma citação bíblica onde fala de uma estrela. Uma estrela tem sempre a conotação de algo que se vê, que brilha. E fala também da beleza dessa estrela. Fala também da autoridade dessa estrela. Tu que debilitavas as nações. E essa estrela, ela se engrandeceu. Claro que se está a referir ao príncipe das trevas, Satanás. Quando ele estava num lugar de honra, de destaque, e quando ele se exaltou, quis subir para o trono, que não era o trono dele, e ele disse, eu subirei acima das mais altas nuvens e me assentarei no trono. E hoje, muitos homens e mulheres de Deus, eles querem tomar o trono que pertence ao Senhor Deus. Querem se assentar no trono de Deus. Mas, meus irmãos em Cristo, no trono de Deus só se poderá sentar Ele. E nós temos que pensar que, na verdade, o trono não pertence a nós. Nós somos servos de quem se senta no trono. Por isso, a nossa grandeza, ela terá que ser sempre singela. Nós não somos pessoas que queremos que deveríamos pensar desta forma. Eu quero estar num lugar de honra, eu quero estar num lugar de destaque. Jesus Cristo fez questão de dizer que aqueles que se humilhassem seriam exaltados. E aqueles que se exaltassem seriam humilhados. Esta é uma mensagem que tem que estar incutida no espírito de todos nós, da Igreja do Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos entender que a glória e a honra pertencem só ao nosso Senhor. Isaías capítulo 48, versículo 8, um bocadinho mais para a frente. Por amor de mim, o farei, porque como seria profanado o meu nome? E o Senhor Deus diz, e a minha glória não darei a outro. Deus não sairá do trono para que alguém se sente nele. E hoje, homens, à base de palavras, eles têm construído os seus tronos. Tronos aqui embaixo, e esses homens, sentados nesses tronos que eles construíram, estão então a fazer exceção de pessoas. Estão a pôr as pessoas de lado. Irmãos da igreja que estão a sofrer. Irmãos que estão a pedir ajuda. Irmãos que estão clamando para que alguém os ajude. Porque alguém os está a fazer sentar no estrado. E nós, os servos do Senhor, nós nunca deveríamos querer o trono. Nós ficaremos no lugar que o Senhor Deus nos colocar. Se Ele nos quiser exaltar,
toda a glória é para Ele. Se Ele nos quiser abençoar, é pela sua misericórdia, porque Ele é bom. Mas nós não devemos almejar sítios de destaque para ser reconhecidos, porque nos vai reconhecer é Deus. Só Ele nos pode dar glória, só Ele nos pode honrar. Por muito que nós façamos, irmãos em Cristo, a glória nunca pertence a nós, a glória pertence sempre ao Senhor Deus. Muitos já construíram os seus tronos. O Salmo 103, versículo 15 e 16. Porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois, passando por ela ao vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Esta é uma forma do salmista expressar que realmente nós não somos nada. Muitos construíram os seus tronos, mas virá o dia em que essas pessoas são comparadas à erva, como à flor do campo, que floresce e depois passa o vento por ela e logo se vai e o seu lugar não se conhece mais. Há muita gente que constrói o trono aqui embaixo, na terra, nas igrejas, e pensam que são os senhores e que vão viver uma eternidade aqui embaixo, e tudo gira em volta deles. Alguns são extremamente egoístas. Há pessoas egoístas no reino de Deus, que só pensam neles. A grandeza deles é de tal forma que até está oculta aos pequeninos. E Deus diz-nos que essa não é a forma de nós o servirmos. A glória pertence sempre a Ele. A grandeza pertence sempre a Ele. O louvor pertence sempre a Ele. Eu não posso construir o meu trono aqui para me exaltar, tal como fez Satanás. Eu estou a entrar num caminho em que é os princípios de me afastar de Deus. É os princípios de perder a minha salvação. É os princípios de guiar uma igreja errada, se eu fizer desta maneira. O nosso trono não está aqui, a nossa morada não é aqui. A nossa morada é na glória, é no céu. Amém, irmãos? Marta e Maria. Lucas capítulo 10, versículo 38 e 42. E aconteceu que, indo eles a caminho, entrou numa aldeia uma certa mulher, por nome Maria, e recebeu em sua casa. E tinha uma irmã chamada Marta, Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois, que me ajude. E, respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, 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 estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só te é necessária. E Maria escolheu a parte a qual não lhe será tirada. Jesus disse a Marta que Maria escolheu a parte que não lhe seria tirada. Isto é, a parte mais importante, que era ouvir a palavra de Deus. A palavra ouvida, ninguém nos poderá tirar, mas as coisas materiais, ficaremos sem elas mais tarde ou mais cedo. Palavra que nós ouvimos, ninguém nos pode tirar do ouvido, nem do nosso coração. Ninguém. Mas as coisas materiais, os bens materiais, que descontroladamente muitos procuram e alguns conseguem alcançar, esses bens materiais, mais tarde ou mais cedo, nós vamos ficar sem eles. Deus está-nos a dizer que a coisa mais importante para um cristão não são os bens materiais que o rodeiam. Claro que Deus quer que nós tenhamos todas as necessidades supridas. Claro que Deus quer que nós sejamos felizes. Claro que Deus até quer que nós usemos os benefícios que Ele pôs à nossa disposição. Foi Ele que criou todas as coisas. Mas Deus não quer que essas coisas tomem o seu lugar, sejam prioritárias na nossa vida. Então Deus está a dizer-nos aqui que, na verdade, a Marta estava atarefada com tanta coisa,
em cuidar das coisas terrenas. E Maria, ela escolheu ouvir a palavra de Deus. Logo mais as refeições, elas iam desaparecer. Logo mais a louça teria que ser lavada. Mas Maria, que ouviu a palavra de Deus, provavelmente uma mensagem que encheu o seu coração e que a fortaleceu, foi muito mais importante do que aquilo que Marta fez. Vocacionada só para as coisas materiais, para as coisas do mundo. Como alguns constroem os seus tronos? Eu vou falar de Jesus e pregar o Evangelho para que muitas pessoas venham à igreja. Eu quero muitas pessoas na igreja para ter muitas finanças. Se eu tiver muitas finanças, vou abrir muitas igrejas. E se eu abrir muitas igrejas, eu vou ter muitas pessoas. E se tiver muitas pessoas, eu vou ter muitas finanças e poderei fazer proezas. Eu vou repetir. Como é que alguns constroem os seus tronos? Eu vou falar de Jesus Cristo. Eu vou pregar o Evangelho para que muitas pessoas venham à igreja. Eu quero muitas pessoas na igreja para ter muitas finanças. Se eu tiver muitas finanças, eu vou abrir muitas igrejas. E se eu abrir muitas igrejas, eu vou ter muitas pessoas. E se eu tiver muitas pessoas, eu vou ter muitas finanças e poderei fazer proezas. Alguém dirá, o meu trono é de ouro. Graças a Deus, não me falta nada. Tenho todas as minhas necessidades supridas, segundo as riquezas de Deus em glória. E dirá ainda, glória a Deus, glória a Deus. Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. E nós vamos ler uma parábola do rico e sensato. Lucas capítulo 12, versículo 20 e 21. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E os irmãos podem ler comigo. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Eu dá-me vontade de falar novamente as mesmas frases que falei há pouco. Como é que alguns constroem seus tronos? Eu vou falar de Jesus Cristo, eu vou pregar o Evangelho para que muitas pessoas venham à igreja. Eu quero muitas pessoas na minha igreja para ter muitas finanças. Se eu tiver muitas finanças, eu vou abrir muitas igrejas. E se eu abrir muitas igrejas, eu vou ter muitas pessoas. E se eu tiver muitas pessoas, eu vou ter muitas finanças e poderei fazer proezas. Isto é, poderei ter um grande trono e sentar-me nele e dizer, alma, come, bebe, folga, farta-te. E Deus dirá, louco, esta noite pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Deus está a nos dizer que a nossa maior riqueza deve estar vocacionada para Ele. Não tanto riquezas materiais, mas sim, como Maria fez, ouvir a palavra de Deus, para que ela fique no coração. Eu posso dizer, eu já sei o que é que alguns estão a pensar. Eu já sei o que lhe apetece dizer. Mas, por favor, não diga nada, para não se condenar mais. Eu já sei que muitas pessoas que vão ouvir esta mensagem, algumas delas vão dizer, pois, eu já sei o que você está a pensar, eu já sei o que você lhe apetece dizer-me, mas por favor não diga nada para não se condenar mais. O que é que Jesus veio fazer? O que é que Jesus revelou ao apóstolo João? Abram a Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Apocalipse 3, 17. Diz, como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta.
E não sabes que és um desgraçado, um miserável, e pobre, e cego, e nu. Não sabes que és um desgraçado, um pobre, e cego, e nu. Deus olha para esta pessoa que tem uma linguagem e diz: eu sou rico, eu estou enriquecido, não me falta nada, eu tenho um trono, eu estou sentado no trono, tenho tudo o que eu quero. E Deus dirá a essa pessoa: miserável, pobre, nu, cego, aconselho-te, tu que pensas dessa maneira, tu que construíste o teu trono, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças então, e vestidos brancos, para que sejas santificado, para que te vistas, não andes nu, e não apareça a tua vergonha da tua nudez. E unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. E o Senhor Deus diz para essa pessoa, que tem um trono, que se senta no trono, e que diz que está enriquecido e que nada tem falta. É essa pessoa que o Senhor diz que é um desgraçado, que é um miserável, e pobre, e nu, e cego. Deus diz: eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Deus está a dizer para essa pessoa que tem o seu trono montado aqui embaixo na terra, Deus está a dizer: arrepende-te, muda. A glória pertence a quem, irmãos? A glória pertence a Deus. Então nós não vamos pensar em construir o nosso trono aqui embaixo, porque o nosso trono não será construído por nós. Jesus Cristo, quando subiu ao céu, ele disse: eu não vos deixarei órfãos, enviar-vos-ei o Espírito Santo, e eu vou para o Pai e vou preparar-vos uma morada, para que onde estiveres, estejais vós também. Então o nosso trono não é aqui na terra. Jesus disse: eu vou para junto do Pai e vou preparar-vos uma morada. Dá a impressão que certos homens de Deus e pregadores, que eles esqueceram desta palavra de Deus. Deus é que nos vai preparar a morada, não somos nós aqui na terra que vamos construir uma boa morada, o trono. Não, é Deus. Então ele está a dizer: arrepende-te, muda de opinião. Aonde foi o trono de Jesus Cristo enquanto esteve aqui na terra? Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 14. Eu sei o que estou a dizer. Muita gente que vai ouvir esta mensagem sabe o que eu estou a dizer. Deus nos está a chamar para nós mudarmos, para nós pensarmos que a nossa vida aqui, ela depende de Deus. E que o nosso tempo aqui não é para nós construirmos o nosso trono. O nosso tempo é para nós servirmos a Deus com todas as nossas forças. Dar a vida pelos irmãos, como diz a Bíblia. Gastar a nossa vida, o nosso tempo, o tempo que Deus nos deu, gastá-lo a favor dos irmãos quando é necessário. A favor dos perdidos. Aonde é que foi o trono de Jesus enquanto esteve na terra? Mateus capítulo 14, versículo 13 a 21. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus saiu, vindo uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada já a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada, despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dá-lhe vós de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram, e levantaram 12 pedaços, que sobejaram
dos 12 cestos. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Aonde foi o trono de Jesus enquanto esteve aqui na terra? E eis que havia ali um homem, chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para ver o que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E, vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede do homem pecador. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O trono de Jesus Cristo foi em casa de um homem pecador, que precisava ser salvo. O trono de Jesus Cristo foi no meio de uma multidão, precisava de alimento, precisava de ouvir a palavra de Deus. Aonde foi o trono de Jesus enquanto esteve na terra? E aconteceu que quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apartava a multidão, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta, te oprime, e dizes quem te tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então a mulher, que não podia ocultar-se, aproximando-se, tremendo e prostrando-se diante dele, declarou-lhe toda a verdade, diante de todo o povo, a causa por que lhe havia tocado, e logo fora sarada. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. E estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: Não temas, crê somente e serás salva. E entrando em casa, e a ninguém deixou entrar senão a Pedro e Tiago e João e ao pai e à mãe da menina, e todos choravam e pranteavam. E ele disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou dizendo: Levanta-te, menina, levanta-te. E o seu espírito voltou, e ela se levantou e logo mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia acontecido. Pois o trono de Jesus Cristo foi no meio dos pecadores, dos doentes, das multidões, dos oprimidos. Foi aí que foi o trono de Jesus. É aí que está o trono de Jesus Cristo. O trono de Jesus Cristo não está numa mansão luxuosa. O trono de Jesus Cristo não está numa suíte do hotel de 5 estrelas. O trono de Jesus Cristo não está num avião. O trono de Jesus Cristo não está numa conta bancária de dólares, algures por aí num paraíso fiscal. O trono de Jesus Cristo está assim, no meio dos pecadores, daqueles que precisam de ajuda, dos aflitos, dos necessitados, daqueles que estão clamando misericórdia. É aí que está o trono de Jesus Cristo. O trono de Jesus Cristo, ele está onde estiver um de nós, com o coração humilde. Porque está escrito: Pela minha vida, diz o Senhor, que todo o joelho se dobrará diante de mim e toda a língua confessará. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Porque todos um dia iremos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do seu corpo, ao bem ou ao mal. Aos líderes cristãos, ensinem a sã doutrina. Não tenham medo de perder as pessoas da sua igreja. Elas não são suas, elas são do Senhor. E se são do Senhor, não tenha medo. Deus vai cuidar delas.
Deus diz, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio, acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da sua mão o requererei. Aos não crentes, Jesus dirá, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Como está escrito, não há um justo nem um sequer. Como está escrito, não há um justo nem um sequer. A nossa justiça, ela é frágil diante de Deus. E o Senhor Deus diz, a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo. E em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Hoje Deus quer libertar-vos, onde quer que você esteja. Deus quer libertá-lo. Deus quer dar-lhe a vida eterna por Jesus Cristo. Entregue hoje a sua vida a Jesus. Deixe que Ele o guie, que Ele o ajude, que perdoe os seus pecados, que seja misericordioso consigo. Deixe que Ele prepare uma morada para si, junto dele, não aqui embaixo, mas lá em cima. E Deus cuidará de si, suprindo todas as suas necessidades. Peço à congregação para ficar de pé agora. E vamos fazer esta oração todos juntos. Peço aos irmãos para orarem comigo. Ó Deus, eu venho a Ti em nome de Jesus Cristo. Reconheço que és o Filho de Deus, que vieste morrer por mim. Também ressuscitaste para me salvar e perdoar os meus pecados. Quero agora mesmo, Senhor, pedir perdão por todos os meus pecados. Perdoa-me, ó Senhor, e entra na minha vida. Transforma-me, ajuda-me a entender a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo perdão dos meus pecados, pela minha salvação. Faz de mim, Senhor, aquilo que for útil para que dê graça àqueles que me rodeiam. Faz de mim, Senhor, um canal de bênção. Transforma a minha vida. Usa-me nas Tuas mãos. Guia-me, ó Deus. Orienta-me. Senhor Deus, eu peço, em nome de Jesus Cristo, que não me deixes cair em tentação, que me livres de todo o mal, porque Tu é a glória e o poder para todo sempre. Amém. Obrigado, Senhor, por me teres salvo agora mesmo. Eu Te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ore ainda comigo, Pai. Nós oramos agora por todos aqueles que têm deixado o seu coração contaminar-se pelos bens materiais. Ora, Senhor, que o Teu Espírito possa abrir os olhos da mente para que eles entendam quem são, qual a sua missão. Ora ainda, Pai, que estes sejam iluminados para que o Evangelho de Jesus Cristo ele saia da sua boca com justiça, com verdade. Ora ainda, Senhor, que toda a sua riqueza ela seja posta ao Teu serviço, ao serviço daqueles que ainda não são salvos, daqueles que estão carentes, daqueles que precisam de ajuda. Pai, ilumina os Teus servos, guia os Teus servos, desvia deles, Senhor, a luxúria, desvia deles, Senhor, a tentação, perdoa os seus pecados, dá-lhes a oportunidade, Senhor, de se converterem a Ti. Pai nosso, estás nos céus, nós oramos para que a Tua igreja seja salva, seja santa, seja irrepreensível, seja uma igreja que Te sirva todos os dias, para que possamos estar contigo para todo o sempre. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos, Pai, e acreditamos que a nossa oração ela é poderosa para destruir toda a fortaleza. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.